Sabe quando a gente olha para uma planta? Parece que não está acontecendo nada, né? Super parada. Mas olha, por dentro a história é outra. É um universo inteiro em constante movimento. E é nessa vida agitada e secreta que a gente vai mergulhar agora para entender o que rola dentro de cada folha, caule e raiz. Então fica a pergunta, né? Como é que uma planta, assim toda silenciosa, consegue ter uma vida tão agitada? É isso que vai guiar a nossa conversa. A gente vai desvendar os sistemas super complexos que fazem ela crescer, se manter de pé e, claro, sobreviver. Tudo isso sem sair do lugar. É impressionante. Bom, e para começar, vamos direto para a base de tudo, o crescimento. Para sacar como uma planta se forma, a gente precisa olhar para os, digamos, tijolinhos dela, os blocos de construção. São tecidos que funcionam como verdadeiras fábricas de células novas. E o grande segredo para esse crescimento sem fim tem nome: meristemas. Pense assim, é como se fossem os motores da planta, sabe? Motores que nunca desligam. São umas regiões específicas onde as células simplesmente não param de se dividir e é isso que gera todo o crescimento. Tanto o que a gente vê para fora, quanto o que acontece debaixo da terra. E o mais legal é que esse crescimento rola de duas maneiras bem diferentes. Primeiro, tem o que a gente chama de crescimento primário. É a planta se esticando, sabe? Para cima, buscando sol e para baixo, com as raízes procurando água. Depois, entra em cena o crescimento secundário. Aí a coisa muda. É a planta ganhando corpo, engrossando o caule, as raízes, ficando mais parruda, com mais estrutura. Basicamente, é a diferença entre crescer para cima e crescer para os lados. Ok, a planta cresceu. E agora? Bom, agora ela precisa de estrutura, né? Precisa se sustentar. Então vamos dar uma olhada nos tecidos que são tipo a pele, o esqueleto e até o recheio da planta. São eles que dão a forma e a função para tudo. Pensa que toda planta tem uma armadura. É sério. Nas partes mais novinhas, essa proteção é a epiderme, uma camada bem fininha e viva. Mas conforme a planta vai envelhecendo e o tronco vai engrossando, ela cria o suber. Sabe aquela casca grossa de árvore? É isso. É um tecido morto, mas olha, funciona como uma beleza para proteger contra bicho, batida e para não deixar a planta secar. Agora, isso aqui é genial, sério. A planta tem tipo 2 esqueletos diferentes. Um é o colênquima. Ele é feito de células vivas, então ele é flexível. É ele que sustenta as folhas e os caules novinhos, deixando eles balançarem com o vento sem quebrar, sabe? Enquanto ainda estão crescendo. O outro é o esclerênquima. Esse é o oposto. Feito de células mortas com paredes super duras, reforçadas, ele dá aquele suporte rígido, firme mesmo, para as partes que já são adultas. É ou não é pura engenharia da natureza? Tá, mas e o recheio? O que tem entre a pele e o esqueleto? Aí entram os parênquimas. E esses tecidos são, nossa, super versáteis, tem de tudo. O parênquima clorofiliano, por exemplo, é a grande usina de fotossíntese lá nas folhas. Outros são tipo depósitos. O aquífero é a caixa d'água da planta, tipo nos cactos. O aerífero guarda ar para ajudar as plantas aquáticas a boiar. E o amilífero é o estoque de comida, de amido, a energia da planta. Beleza, a planta já tem estrutura, já tem recheio, agora falta o quê? Um sistema de entrega. Como é que os recursos chegam em todo lugar? Vamos conhecer agora as estradas, as rodovias internas da planta. Um sistema de canos que leva água e comida para todo canto. E esse sistema de transporte tem 2 pistas principais, como uma rodovia de mão dupla. De um lado tem o xilema. Ele é feito de células mortas, que viram uns canudinhos, e por ele sobe a chamada seiva bruta, que nada mais é que água e sais minerais, lá das raízes até as folhas. Na outra pista tem o flóema. Esse é feito de células vivas e faz o caminho contrário. Ele distribui a seiva elaborada, ou seja, o açúcar, a comida que foi feita lá nas folhas, para todo o resto da planta. Resumindo, uma via sobe com a matéria-prima, a outra desce com a comida pronta. Simples assim e genial. Então, vamos imaginar a jornada completa, o passo a passo. Primeiro, a água entra pelas raízes. Segundo, o xilema puxa essa água, a seiva bruta, lá para cima. Terceiro, nas folhas a mágica acontece. A fotossíntese transforma tudo em alimento. E por último, o floema entra em ação, distribuindo essa comida para nutrir a planta inteira, da raiz até a última folhinha. É um ciclo que não para e que mantém a planta viva. Mas calma que a vida de uma planta não é só moleza, não é só crescer e transportar coisas. Na verdade, todo dia ela enfrenta um dilema gigantesco, uma decisão de vida ou morte que precisa ser tomada a todo momento. E o centro de todo esse drama são as estruturas minúsculas, os estômatos. Para a gente entender, é como se fossem milhares de boquinhas espalhadas pelas folhas. E são essas bocas que deixam a planta respirar, pegando dióxido de carbono do ar, que é tipo o ingrediente principal para ela fazer a fotossíntese.
Aí que está o X da questão. Para fazer comida, a planta tem que abrir essas boquinhas, os estômatos, para pegar o CO2. Só que tem um problema. Toda vez que ela abre, ela perde água. A água evapora num processo que a gente chama de transpiração. E aí, qual a escolha? Se ela fecha os estômatos para não perder água, ela não come. Se ela abre para comer, ela corre o risco de morrer de sede. É esse o dilema diário: comer ou beber. Mas aí vem o plot twist, a virada de mestre da natureza. Aquela perda de água, a transpiração, que parecia só um problema, na verdade, ela é o motor de tudo. É essa água saindo lá nas folhas que cria uma força de sucção que puxa mais água lá de baixo, das raízes, subindo pelo xilema. É exatamente como o bebê de canudinho. Ou seja, o que parecia ser só um custo, na verdade, é a força que move o sistema inteiro de transporte de água. Incrível, né? Bom, e para a gente ir fechando, é importante lembrar que não existe a planta. Existem as plantas. Elas são especialistas em se adaptar, ajustando todos esses sistemas internos de um jeito brilhante para sobreviver em qualquer lugar, do deserto mais seco ao pântano mais encharcado. E essa capacidade de adaptação fica muito clara quando a gente olha para os extremos. Pega, por exemplo, as xerófitas, as plantas de lugar seco. Elas têm uma casca grossa para não perder água, os estômatos ficam escondidinhos e elas são cheias de tecido para guardar cada gotinha. Um cacto é o exemplo perfeito. Agora, olha o oposto, as hidrófitas, que vivem na água. Elas têm folhas bem fininhas para pegar nutrientes direto da água, os estômatos ficam só do lado de cima da folha para poder respirar, e elas têm tecidos cheios de ar para poder boiar. Cada uma, no fim das contas, está perfeitamente vestida para o ambiente onde vive. Então, depois de tudo isso, a gente se pergunta, como é que fica olhar para uma simples folha agora? Talvez não seja só um pedacinho verde, né? É uma usina de energia, uma estação de bombeamento de água, um sistema de climatização, tudo funcionando ao mesmo tempo ali. Fica a lição de que, na natureza, até a coisa que parece mais simples, na verdade guarda uma complexidade que é simplesmente fascinante.